Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Não se esqueça de deixar um joinha, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E aproveite e se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Finalmente eu terminei de ler esse livro, né? Estamos falando do Sol da Meia-Noite, o novo livro aí da saga Crepúsculo. Então, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, esse livro, ele conta a história da saga Crepúsculo, só que ele conta na visão do Edward. E aqui no canal eu já gravei um vídeo sobre as minhas primeiras impressões lendo esse livro, então eu vou linkar o vídeo aqui embaixo, então você pode dar uma pausa nesse vídeo, corre lá, assiste as primeiras impressões e depois você volta aqui, caso você não tenha assistido ainda. Então vamos lá, finalmente eu vou poder compartilhar com vocês o que realmente eu achei desse livro. Bom, para início de conversa, eu achei o livro muito grande, tá? Eu achei ele muito enrolado. E, gente, nós estamos falando de 730 páginas, tá? É muita página, é muito diálogo, é muita falação. Eu gostei do livro, mas eu não gostei da enrolação. Então vamos lá, eu vou tentar explicar para ver se vocês conseguem entender o meu lado, tá? Antes que vocês me matem, os fãs de Crepúsculo, obviamente. Então vamos lá, eu gosto de Crepúsculo. Primeira coisa, só que eu não sou desesperada pela saga, eu não sou fã da saga, até porque eu odiei Lua Nova. Eu odiei Lua Nova, tanto o livro quanto o filme. Eu acho a Bella uma personagem muito desesperada na história, eu acho que ela se coloca numa posição muito inferior. E aí isso me incomodou, isso na época já me incomodou bastante, hoje em dia me incomoda muito mais. Mas eu gostei muito mais da visão do Edward. Então é muito divertido você ver o lado dele, né? Você vê o pensamento dele, como que ele age, o que que ele faz. Então, primeira coisa, eu achei sensacional a forma como ele lê o pensamento das outras pessoas. Então, é muito interessante que ele comenta no livro, tá? Como que ele lê esse pensamento. Então, no começo ele tinha muita dificuldade, então ele tinha que distinguir se era realmente o pensamento de alguém ou se era a voz da pessoa, e eu achei isso bem bizarro, mas bem interessante também. Então, o Edward, ele tá ali, né? Ele já tem pouco mais de 100 anos, ele está naquela imortalidade ali monótona, as coisas vão acontecendo, vão se repetindo e ele vai vivendo aquela vidinha. Ele é o único da família Cullen que não tem um par romântico, então até aquele dado momento ele não se envolveu com ninguém até a Bella Swan chegar na cidade. Quando ela chega, no primeiro momento, é muito interessante isso, porque na aula de biologia ele quer matar ela. E não contente com isso, ele quer matar ela e toda a turma. Então ele começa a bolar na cabeça dele um plano de como que ele vai fazer para matar essa galera, matar a Bella e sair ileso disso tudo, né? E aí ele já fica bolando como que ele vai fazer com a família dele, para a família dele mudar daquele local, como que eles vão fazer, porque ele não entende. Ele não entende o que está acontecendo, porque o cheiro da Bella, né, ela tem um cheiro muito delicioso para ele, eu acho isso muito bizarro. Ele descrevendo o quanto que o sangue dela aparenta ser saboroso, aparenta ser delicioso. Gente, desculpa, mas eu acho isso muito engraçado. E tem uns trechos no livro que ele deixa isso muito claro, né? E, enfim, aí ele tá tentando bolar isso, ele não entende ainda o que tá acontecendo. A Alice é uma personagem que ela é crucial na vida dele. Ela é uma das melhores personagens do livro, é muito legal poder acompanhar o pensamento dela. Ela é muito parceira do Edward e ela sabe que ela vai ficar amiga da Bella futuramente, né? Porque ela tem esse poder de
ser vidente, então ela sabe que futuramente ela vai ficar amiga da Bella, e ela fica ali no pé do Edward, né? E até nesse primeiro momento o Edward ele não sabe direito o que está acontecendo, por que essa menina chama tanta atenção dele. Ele sai da cidade para poder caçar, então ele caça até em excesso, né? Ele caça mais ali do que seria necessário para ele. Ele se sente extremamente cheio, ele se sente extremamente desconfortável, e aí ele volta para a cidade. E nada muda, né? Ele continua sentindo aquela ardência na garganta, ele continua sentindo aquela vontade pela Bella. Então, o que eu achei interessante nesse livro? Eu achei muito interessante acompanhar esse sofrimento dele, porque no primeiro momento ele não entende. Depois ele vai percebendo, né, que ele está se apaixonando por ela e ele acha isso bizarro. Ele começa a se sentir muito mal por isso, ele começa a se sentir muito triste, porque não faz sentido um vampiro se apaixonar por uma humana, né? Não tem, na cabeça dele é impossível ele ficar com ela sem que ele possa machucá-la, né? Então ele vai criando ali um ambiente de proteção em relação à Bella, então ele começa a ficar preocupado com ela, ele começa a querer protegê-la, e a família dele fica bem preocupada, principalmente a Rosalie e o Jasper. A Rosalie, ela é uma pessoa assim bem peculiar, né? Então, assim, os pensamentos dela são bem peculiares, a gente consegue perceber o ódio que ela sente da Bella, a gente consegue perceber a raiva que ela sente dessa menina, e até então a gente não entende muito bem por que ela sente essa raiva toda, até que a gente descobre que ela, na cabeça dela, ela é a mulher mais bonita do mundo, ela é a que tem um corpo mais maravilhoso, e ela acha um absurdo o Edward não achar ela atraente e resolver achar uma humana mais atraente do que ela. Não que ela queira ter um relacionamento amoroso com o Edward, não é nada disso, até porque o relacionamento dela com o Emmett é excelente, é perfeito, eles se dão super bem, mas ela tem aquela coisa de ser adorada, de ser desejada, ela quer se sentir a mulher mais bonita entre todo mundo, e ela acha um absurdo o Edward achar uma humana mais atraente do que ela. E quando o Edward lê os pensamentos dela e percebe que é isso, é muito louco, assim, sabe? É bem bizarro. Ela fica toda sem graça, ele começa a rir e tal. O Jasper, ele fica numa posição muito na defensiva. Então, como ele já foi militar, ele tem todo ali uma desconfiança. Então a primeira ideia dele é acabar com a vida da Bella, é matar essa menina, é sumir com ela do mapa, porque ela representa ali um perigo para a família. Então eu achei muito interessante ver esse lado dele. Outro pensamento que é muito legal de ver também é o do Carlisle. Ele realmente sente, né, ele realmente sente que o Edward é filho dele, então ele é essa figura paterna, ele é preocupado com o filho, o que ele vai fazer, e ele fica assim, surpreso, né? Em um dado momento do livro, ele comenta, caramba, será que essa menina veio para provar alguma coisa, né? Para mudar alguma coisa, enfim. Eu acho muito bonitinho a forma como ele age com o Edward. E aí o Edward tá aí, ele tá nessa situação, ele não sabe o que fazer. A gente consegue acompanhar também os pensamentos da Jéssica, do Mike e da Angela. A Jéssica, ela é horrorosa, ela é uma menina completamente invejosa, ela é uma menina completamente egoísta, ela não entende por que o Edward acha a Bella mais atraente do que ela, o que o Edward viu nessa menina que não viu nela. Então toda vez que ela vai conversar ali com a Bella, ela conversa numa situação de inveja, ela conversa numa situação de tipo, como assim esse cara tá dando mais atenção para ela do que para mim? O Mike tem uns pensamentos horrorosos em relação à Bella, ele acha um absurdo a Bella achar o Edward mais atraente do que ele, ela acha um absurdo ela não querer ir pro baile com ele, então assim, é muito
muito complicado essas pessoas que rondam a Bella, né, que fingem ser amigos dela e que na verdade não são. A Angela é muito fofa, então é muito legal a gente acompanhar os pensamentos dela em relação a Bella, e o Edward, por conta dos pensamentos da Angela, ele se sente até um pouco solidário, né? Ele fica até meio que solidário em relação a ela e tal. Então é muito bonitinho, porque o Edward ele nunca tinha se importado com ninguém, né? Com nenhum humano. E além da Bella, né? Que ele começa a se importar com ela. Então ele tem essa empatia pela Angela, né? Porque o Edward, ele acha os humanos assim bem bizarros, ele acha os humanos bem frágeis, bem toscos. Então ele nunca ligou assim, né, para os humanos de forma em geral. E o que é legal de acompanhar é porque assim, apesar de você já conhecer a história, você vê um outro ponto de vista. Então foi isso que me prendeu a atenção. O que eu não gostei foram os detalhes. Então, por exemplo, se tem lá um pôr do sol e aí o Edward vai detalhar o pôr do sol junto com a aurora, não sei o que lá. E, gente, eu achei desnecessário. E capítulos assim, que ele ia detalhar coisas desse tipo, eu tinha vontade de pular, sério. Eu queria que a Stephanie ela tivesse utilizado isso para poder comentar mais sobre a vida do Edward antes dele ser vampiro, quem eram os pais dele, tudo. Então, assim, eu queria que tivesse mais detalhamento em relação a isso. Queria que tivesse mais detalhamento também da vida dos vampiros, de como que eles chegaram até ali, como que foi a vida deles até aquele dado momento. Então eu senti um pouco falta disso, ao invés dele ficar detalhando coisas que na minha opinião eram bem inúteis, assim. Uma coisa que é bem bizarra é o Edward ficar vigiando a Bella. Então, antes deles se conhecerem, antes deles começarem a conversar, ele começou a entrar no quarto dela sem ela saber, então ele ficava olhando ela dormir. Então eu achei isso bem creepy, eu achei isso bem bizarro. Na visão do Crepúsculo, na visão da Bella, a gente sabe que ele faz isso, né? Mas na visão dele, que a gente tá vendo todo o rolê, que ele vai até a casa, ele abre a janela. Uma coisa que eu achei bem bizarra é tipo assim, a primeira vez que ele vai lá, a janela faz um barulhão. E aí da outra vez, ele lembra de levar um produto para passar na janela para ela não fazer tanto barulho, para Bella não acordar. Então, assim, ó, esses momentos assim são bem creepy. Ele fica olhando o que tem no quarto dela, ele fica olhando os livros que ela tá lendo, sabe? É bem bizarro mesmo. Uma coisa que eu achei bem legal é quando a Bella é quase atacada por aquele grupo de rapazes. Então ela sai com a Jéssica e com a Angela pra, né, passear numa outra cidade. E aí a Bella se separa das meninas e ela tá andando ali meio que sozinha e esses caras encontram com ela, em especial um cara que é o cara que tem a ideia de violentá-la sexualmente. Então ele tem uns pensamentos assim bem bizarros, bem grotescos. E aí, como o Edward ele já estava vigiando ela, então ele tá por ali e ele consegue ler os pensamentos desses caras e ele consegue identificar onde ela tá, qual é o local certinho, e aí ele vai e salva ela dessa situação. É muito interessante porque no Crepúsculo ele salva ela, leva ela para jantar, leva ela para casa e pronto, e acabou. Na visão do Sol da Meia-Noite, ele fica bem intrigado com esse homem, ele quer fazer alguma coisa em relação a isso para que nenhuma outra mulher passe por uma situação desse tipo. Ele quer muito matar esse cara, só que ele fica entre a cruz e a espada. Ele, poxa, eu tô há 70 anos sem matar nenhum humano, e aí eu vou matar esse cara, né? E ele fica nessa luta interna com ele mesmo, até que ele conversa com Carlyle. Carlyle tem uma ideia, eles vão atrás desse cara e eles dão um jeito nesse cara. E eu não vou contar o que eles fazem, porque é interessante que você leia o livro para saber sobre isso. Então, é muito legal. Eu acho assim que o livro ele vale a pena para você entender esse lado do Edward, o sofrimento dele interno,
como que ele lida com essas questões, como que ele lida com o fato de estar apaixonado pela Bella. Então isso é muito interessante, a frustração dele de não conseguir ler os pensamentos dela também é muito interessante. Ele não entende por que isso está acontecendo nesse primeiro momento, ele acha que os poderes dele estão enfraquecendo, então ele não sabe direito como lidar com essa situação, e é muito legal. O final da história também é bem interessante, quando os 3 vampiros aparecem, que eles começam a caçar a Bella, né? Que eles querem acabar com a vida dela. Então, a visão do Edward lendo os pensamentos desses vampiros, a Vitória ela fica ali meio com o pé atrás, ela não tem muita certeza daquilo. Então, isso é muito legal de acompanhar, eu acho que vale a pena. Bom, então é isso, tá? Eu vou deixar a capinha do livro aqui para vocês. Eu li no Kindle, porque eu sabia que eu não ia querer esse livro físico aqui na minha casa, porque eu não sou tão fã assim. Para você que é muito fã de Crepúsculo, essa leitura vai servir muito para você, você vai gostar com certeza. Para você que não é tão fã assim, talvez você possa dar uma chance, assim como eu. Eu tive bastante dificuldade para ler, teve gente que leu em 4 dias, 2 dias, eu não, eu demorei bastante porque eu achei a leitura bem arrastada. Fica aí a dica para vocês do novo livro do Crepúsculo. Ele saiu com preço bem salgado, até o próprio e-book, ele saiu com preço bem salgado, eu paguei R$35 no e-book, que é caro, assim, é um valor alto para você pagar no e-book. Se você gostou, se você assistiu até o final e tem interesse em adquirir o livro físico tanto quanto o e-book, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, o link que vai direto para a loja da Amazon. Então, se você comprar através do meu link, você ajuda o canal, tá bem? Então é isso. Um beijo para todo mundo, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!